29 de abril, estamos chegando quase ao final do mês e hoje, conforme prometido aqui no canal Vida Cristã Diária, vamos ler o artigo 27 da Confissão Belga, que tem por título a Igreja Cristã Católica ou Universal. Diz assim: cremos e professamos uma única Igreja Católica ou Universal. O texto bíblico encontra-se em Gênesis 22, 18, que diz: nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Também Isaías 49, 6, que diz: sim, diz ele, pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Efésios 2, 17 a 19 diz: e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Continuando o texto da confissão, nos diz que esta Igreja Católica Universal, que é a Santa Congregação e Assembleia. Salmo 111, 1 diz: de todo o coração renderei graça ao Senhor na companhia dos justos e na Assembleia. Também João 10, 14 nos diz que eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Também outro texto, Efésios 4, 3 a 6, que diz: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, no Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Continuando o texto da Confissão Belga, nos diz que esta Santa Congregação da Assembleia dos verdadeiros crentes em Cristo que aguardam a sua total salvação em Jesus Cristo. E aí nós temos Atos 2, 21, que diz: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, essa total salvação em Jesus Cristo, eles foram lavados por seu sangue, continuando o texto, e santificados e selados pelo Espírito Santo. Efésios 1,13 nos diz assim: em quem também vós, depois de que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. E ainda na mesma carta, capítulo 4, versículo 30, diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Continuando o texto da Confissão Belga, nos diz assim: essa igreja existe desde o princípio do mundo e existirá até o final, pois Cristo é Rei eterno que não pode ficar sem súditos. E aí nós temos vários textos, como o Salmo 89, verso 36, que diz: a sua posteridade durará para sempre, o seu trono como o sol perante mim. Você tem também o Salmo 110, verso 4, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós temos também Mateus 28, 18, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E o versículo 20 diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Continuando, o texto nos diz que essa Santa Igreja é preservada por Deus contra o furor do mundo inteiro. E aí nós temos o texto de Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Continuando o texto da Confissão Belga, nos diz assim: mesmo que por um tempo pareça, aos olhos dos homens, muito pequena e quase extinta. Então nós temos, por exemplo, Isaías 1,9, que diz: se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra.
Outro texto bíblico é 1 Pedro 3:20, diz assim: os quais no outro tempo foram desobedientes, quanto à longanimidade de Deus aguardavam nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. E Apocalipse 11:7. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Continuando o texto, a Confissão Belga nos diz assim: assim, no perigoso reino de Acabe, o Senhor preservou para si 7.000 pessoas que não dobraram os joelhos a Baal. E nós temos esse registro em 1 Reis, capítulo 19, versículo 18, que diz: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Também, outro texto é Romanos 11:4, que diz, que ele disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram o joelho diante de Baal. Continuando o texto, a Confissão Belga nos diz assim: além disso, esta Santa Igreja não está confinada nem limitada a um lugar em particular, nem a pessoas específicas, mas está espalhada e dispersa pelo mundo inteiro. O texto bíblico que nós temos é Mateus 23:8, que diz: vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Também o Evangelho de João, capítulo 4, 21 a 23, diz assim, que disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então, também Romanos, capítulo 10, versículo 12, diz: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Contudo, continuando o texto, nos diz assim: contudo, está integrada e unida, de coração e vontade, em um único e mesmo Espírito, pelo poder da fé. E aí nós temos o Salmo 119, verso 63, que diz: companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Também nós temos Atos 4:32, que diz assim: da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nem uma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. E Efésios capítulo 4, versículo 4. Há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Que o Senhor abençoe o teu dia e até amanhã, aqui no canal Vida Cristã Diária, onde estaremos lendo o artigo 28, o dever de juntar-se à igreja. Tenha um ótimo dia.